Na minha opinião, a maioria das pessoas vai se beneficiar mais de um treino fácil do que num treino difícil. Mas o que é o treino fácil? O que é um treino difícil? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Por que então que o treino fácil dá mais resultado que o treino difícil para a maioria das pessoas? Como implementar um treino fácil? Essas são as questões que eu quero abordar nesse vídeo. E a ideia desse vídeo foi interessante porque eu estava indo para o trabalho, dirigindo e escutando um vídeo do Elton Luiz, e ele estava defendendo a tese dele que a leitura devagar é melhor que a leitura rápida. Simplesmente, eu vou tentar resumir a tese dele, simplesmente porque se você lê 10 páginas por dia, todos os dias, ao final do ano você vai ter lido 3.650 páginas, que equivale a aproximadamente 15 livros. Então, como a média do brasileiro, o brasileiro não lê nem 2 livros por ano. Se você lê 15 livros por ano, você está lendo muito. Então, lendo devagar, você vai ler muito. Você não precisa ler rápido. Essa aqui é a tese dele. Agora, vou extrapolar um pouco a tese dele. Quando a gente lê rápido, o que ele chama de ler rápido ou de leitura dinâmica, a minha sensação que eu tenho é que a gente cansa mais, porque a gente vê um oceano de assuntos com um dedo de profundidade. A gente enche nossa cabeça de informação, mas de pouco conhecimento, porque não tem profundidade. Isso dá uma sensação, pelo menos para mim, é o meu ponto de ver, de mais cansado, mais cansativa do que a gente trabalhar às vezes pouca informação com mais conhecimento, que seria a leitura devagar. Mas a tese dele é que você não precisa então de leitura dinâmica, você não precisa ler rápido, você precisa, na verdade, é criar um hábito de leitura, um ritmo de leitura, de ler pouco todo dia. Essa aqui é a tese dele. E por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com o vídeo? Porque eu estava escutando esse vídeo dele e eu pensei, pô, é exatamente a mesma lógica que eu sempre prego quando eu vou falar do treino fácil versus o treino difícil. É exatamente a mesma lógica. Então por isso que eu queria trazer isso aqui, essa analogia para vocês hoje. Porque basicamente então a gente tem dois tipos de treino, o treino fácil e o treino difícil. O treino difícil, ele é um treino que é mais instagramável, é um treino que vai te dar aquela sensação de dever cumprido, é um treino que vai ter aquela sensação de superação de limites, é um treino que é mais difícil de errar a intensidade, é tudo isso. Porém, é um treino que geralmente gera mais dores, mais sofrimento. São treinos mais exaustivos, mais cansativos, treinos que geram até mais procrastinação. Pensa pra você ver, é muito comum aí a zoeira do público masculino, que sempre tem aquele cara sorvetão. O cara malha só braço, bíceps, tríceps, peito, costas e não treina perna. Por quê que existe é comum existir esse sorvetão? Na minha percepção, me parece porque o treino de perna é o mais difícil, é o mais exigente. Um treino de perna que dá resultados, proporcionalmente a treino de upper body. E aí a pessoa vai lá o quê? E procrastina. Até um cara marombeiro que gosta de treino e tal, tende a procrastinar o treino de perna. Porque um treino mais extenuante, mais cansativo, a gente tende a procrastinar, porque é natural do ser humano querer fugir do desconforto. Isso é uma coisa natural. Então, esses aí são os pontos positivos e negativos do treino difícil. E o treino fácil? O treino fácil, ele, por outro lado, ele vai te dar mais vontade de ir, dar mais adesão, ele, consequentemente, vai dar mais volume de treinamento, mais consistência, não vai dar dores, não vai ser um treino extenuante, cansativo, te dando dores excessivas. É um treino que você vai conseguir manter mais. Tem, provavelmente a gente vai ter uma procrastinação menor, porque é um treino mais legal de fazer, né? Mas ele não te causa esse medo de, sei lá, fazer esse treino. E qual que é o ponto negativo do treino fácil? O treino fácil, ele é mais difícil, ele dá um pouquinho mais trabalho para o treinador prescrever. Dá um pouco mais de trabalho. Então, na maioria das vezes, é muito mais fácil falar para o pessoal aí, faz aí,
É o que a gente mais vê aí no mundo maromba. E faz aí até a falha. Soca peso e faz até a falha. Porque assim não significa que vai dar o melhor resultado. Eu vou te mostrar aqui por quê. Não significa que vai dar o melhor resultado, mas vai dar algum resultado. E é fácil de prescrever. Já o treino fácil, ele é um pouco mais difícil de prescrever. A gente tem que entender um pouco mais a individualidade do aluno. Talvez por isso, não sei, mas talvez por isso ele não seja tão explorado. E tem esses dois treinos, beleza. Mas a coisa mais importante que eu quero trazer para esse vídeo é que os seus resultados são dose dependentes da quantidade de treino acumulado. O que significa? Se eu fizer 3 séries, vou primeiro trazer um exemplo simples. Se eu fizer 3 séries de 10 repetições com 50 quilos, eu fiz 3 vezes, isso chama volume load na literatura. Eu fiz 3 vezes 10 vezes 50. Isso vai dar 1.500, esse número aí. Quanto maior este número de tonelagem que eu estou acumulando, maiores são os resultados. A literatura tem mostrado isso. Porém, quando o volume é equalizado, os resultados são os mesmos. Ou seja, se com 50 quilos eu aguento fazer 10 repetições, eu poderia fazer apenas 5, só que em vez de 3 séries, fazer 6. Então faria 6 séries de 5 repetições com 50 quilos. Eu usei só metade da minha capacidade em cada série. Fiquei bem longe da falha. É um treino muito mais fácil de fazer, por exemplo. E eu acumulei o mesmo volume load, então vou ter o mesmo resultado. Nesse sentido, se os resultados são proporcionais à quantidade de volume, não importa se você está falhando ou não falhando, não importa se você está sofrendo ou não sofrendo, não importa se você está fazendo um treino fácil ou difícil. A única coisa que importa é a quantidade de volume acumulado. E aí a gente tem que fazer uma observação. Se a quantidade de volume que importa, significa então que eu tenho que fazer muito volume hoje? Não, não funciona assim. Porque o volume no médio e longo prazo ele sempre vai ser maior do que o volume no curto prazo. Então não adianta eu querer aumentar o volume no curto prazo, porque se eu faço um volume exagerado no curto prazo, eu não consigo sustentar esse volume. Eu consigo ter um alto custo de recuperação. E aí o que acontece? Eu não acumulo muito volume nos outros dias. E aí lá no médio prazo, isso significa menos volume. Então, para eu acumular muito volume no médio e longo prazo, eu tenho que, às vezes, diminuir no curto prazo. E aí a gente volta aí para a literatura. Para eu acumular muitas páginas lidas ao final do ano, será que o mais interessante é eu fazer 10 páginas por dia? Ou será que o interessante é eu pegar e falar assim, não, vou pegar esse livro aqui, 300 páginas, e só vou sair daqui na hora que eu terminar de ler ele? Talvez com essa abordagem, de a gente querer ler muito de uma vez, a gente possa acabar criando uma resistência com aquela atividade. E aí eu li 300 páginas hoje, porque quanto mais volume, melhor, né? Li 300 páginas hoje. Amanhã ou depois, em algum momento, eu vou tender a procrastinar essa atividade. Por quê? Porque eu coloquei a régua lá em cima. E aí eu estou cansado, estou com preguiça, eu não vou querer ler 300 páginas. Então eu não vou nem ler. Então, isso acaba minando a nossa constância, minando a nossa adesão, e aí isso reflete em menos páginas lidas ao final do ano. Mesma coisa com o treino. Não adianta então eu querer aumentar demais o volume. Eu tenho que ter um volume que no médio e longo prazo seja grande. Para eu ter um volume grande no médio e longo prazo, às vezes eu tenho que diminuir no curto prazo, de maneira que eu consiga então implementar maior consistência, maior adesão. Então a coisa principal que eu falei desse vídeo é que não importa sofrer ou não sofrer, e que importa é a quantidade de volume acumulado. Então você pode escolher se você prefere fazer um treino fácil ou fazer um treino difícil. Eu acredito que a maioria das pessoas vai se beneficiar de um treino fácil. Primeiro porque é um treino sem dores, sem exaustão, sem ficar se desgastando desnecessariamente. Já que sofrer ou não sofrer, falhar ou não falhar, ter tênis extenuante ou não ter, não faz diferença para o resultado. Então, então já é um ponto positivo aí para o treino fácil. Segundo, é um treino que eu acredito que a maioria das pessoas vai conseguir manter maior adesão, maior
consistência. Porque é muito mais fácil a gente ler 10 páginas por dia do que a gente ler 300 páginas de uma vez. É muito mais fácil a gente fazer uma atividade que a gente se sente fácil, que a gente sente que é confortável, do que ele ficar rompendo o desafio todo dia. Todo dia eu tenho que ir lá e superar um desafio. Isso é difícil. A gente vai estar motivado alguns dias, mas na maioria dos dias a gente vai estar cansado, a gente vai estar vivendo a vida, a gente vai estar com milhão de outras tarefas acontecendo. E você não vai estar naquele ímpeto todo para treinar. Então, você não é um atleta. Você não vive disso. Você tem outras atribuições aí na sua vida. Tem família, filhos, trabalho, estudo, não sei. Tem outras atribuições. Você não pode viver só de ser atleta. Então, num treino fácil, a gente consegue ter mais consistência, mais adesão, mais volume acumulado no médio e longo prazo, consistência, consequentemente, mais resultados. É por isso que eu acredito que o treino fácil ele vai ser o melhor para a maioria das pessoas. Agora é lógico, aqueles caras que vivem por conta do treino, que trabalham com treino, que são atletas, essas pessoas, talvez para elas, o treino difícil seja uma realidade plausível, seja uma realidade sustentável. Para a maioria das pessoas, eu acredito que não é. Por isso que eu defendo essa tese que o treino fácil é melhor que o treino difícil. Assim como o Elton Lee defende que ler devagar é melhor que ler rápido. O que importa no final do ano é a quantidade de páginas lidas, o que importa no final do ano é a quantidade de volume acumulado. Você vai acumular muito mais volume fazendo um treino fácil do que fazendo um treino difícil, extenuante, desgastante, dolorido, desafiador demais. Então, dito isso, eu trago então 3 passos que eu vejo como básicos para quem quer começar a fazer um treino fácil. Lembra que eu falei que o treino fácil ele é um pouquinho mais difícil da gente programar ele, da gente prescrever ele? Então, o primeiro passo está aqui para a gente fazer uma boa prescrição do treino fácil, é fazer um teste de capacidade. Esse teste de capacidade é para a gente entender qual que é o seu nível de condicionamento físico hoje. E a gente precisa entender esse nível de condicionamento físico para poder ajustar bem a carga do treino. Lembra que, por exemplo, que eu dei aquele exemplo ali, né? 3 vezes 10 vezes 50 quilos. Ou seja, naquele exemplo, com 50 quilos, a pessoa conseguiria fazer 10 repetições. Eu preciso dessa informação, porque como que eu vou falar para ela fazer, por exemplo, né, 6 séries de 5 com 50 quilos? Como é que eu vou saber que 50 quilos para 5 repetições está fácil para ela, sendo que eu, sem saber que 50 quilos ela aguentaria fazer 10 repetições? Então tem que ter esse nível de entendimento de qual que é o seu nível de condicionamento físico, qual que é o seu nível de força, o que você aguenta fazer. Para partir daí, a gente construir um programa de treino que isso aí é o segundo ponto, né? Então eu entendi seu nível de condicionamento, e aí eu entendendo ele, eu não vou precisar então chegar até o limite, porque eu já sei qual que é o seu nível de condicionamento. Se para eu saber o seu nível de condicionamento, eu preciso saber fazer um teste. Aí eu vou ter que fazer um teste de condicionamento. Aí vai ser um TAF, um teste de repetições máximas, um teste de carga máxima. O que é isso? Por exemplo, colocar lá 50 quilos e ver quantas repetições você faz. Faz 10, beleza. Entendi então que para esse exercício, se eu colocasse 50 quilos, você aguentaria fazer 10 repetições. É um teste de repetições máximas. Um teste de carga máxima seria assim: eu vou aumentando a carga até ver o momento que você consegue fazer apenas uma repetição. Seria um teste de carga máxima. Um TAF é um teste aí dentro do militarismo, que a gente vai fazer um teste de repetições máximas em alguns exercícios, como barra abdominal, flexão, vai fazer um teste de corrida, é um teste de condicionamento físico geral. Enfim, eu preciso saber qual que é o seu nível de condicionamento para eu então conseguir partir para o segundo passo, que é fazer um programa de treino individualizado específico para você, levando em consideração o seu nível de condicionamento, ou seja, se eu sei que você consegue fazer 10 repetições com 50 quilos, eu sei então que para aquele exercício eu posso trabalhar com menos de 10 repetições para facilitar o treino, acumulando o mesmo volume. Então, o programa de treino vai ser específico para o seu nível de condicionamento e também tem que ser específico para o seu contexto. Por quê? Não adianta a gente querer copiar o treino dos outros, a gente tem que adaptar o treino ao nosso contexto.
e não o nosso contexto no treino. Então, vamos supor, o que significa? Eu posso treinar 30 minutos 3 vezes por semana. Não adianta eu querer fazer um treino e falar que você, para ter resultado, vai ter que treinar 6 vezes por semana, 1 hora por dia. Não adianta. Não é sua realidade. Então não adianta eu querer programar um treino assim. Eu tenho que programar um treino que vai encaixar na sua rotina. Você pode treinar 3 vezes por semana, 30 minutos. Beleza. Você pode treinar em casa, você pode treinar na academia. Você pode treinar de manhã, ou de tarde, ou de noite, antes do trabalho, depois do trabalho, enfim. A gente tem que entender o contexto e encaixar o treino naquele contexto. Tem outras atividades que eu gosto de fazer. Na quinta-feira eu jogo futebol, por exemplo. Isso é uma informação importante para a gente poder pensar onde que a gente vai encaixar o treino de perna. Então, o treino tem que ser de acordo com o seu nível de condicionamento e de acordo com o seu contexto. Sendo assim, a gente vai conseguir ter uma boa adesão no treinamento, a gente vai conseguir, com uma boa adesão, a gente vai conseguir acumular muito volume no médio prazo, muito volume no longo prazo e assim ter mais resultados. A gente vai conseguir ler mais páginas ao longo do ano. Então, em primeiro lugar, é fazer um teste de condicionamento para a gente poder entender seu nível de condicionamento. Com base nisso, a gente vai partir para o segundo passo, que é fazer um programa de treino específico para você, de acordo com o seu nível de condicionamento, de acordo com o seu contexto. E o terceiro passo é um diário de treino, extremamente importante. Todo dia que você for treinar, você vai anotar lá o que você está fazendo, quais exercícios foram, quantas séries, quantas repetições, qual a carga. Porque a gente precisa de anotar para a gente poder ter dados e analisar se aquele treino está sendo bom ou não. Para a gente poder ver qual que é a hora de progredir com o treino. Para a gente poder ver se, às vezes, a gente vai ter que ajustar alguma coisa naquele treino para aumentar, talvez, a sua adesão. Ou para poder melhorar a progressão, a gente precisa de dados. Porque, no final das contas, não importa qual que é o volume de treino que o coleguinha faz. Importa você com o seu eu do passado. E para você comparar você com o seu eu do passado, você precisa de dados. E para ter dados, você precisa anotar no diário de treino aquilo que você está fazendo. E eu costumo brincar que a pessoa que tem um hábito de anotar, mesmo que ela não saiba nada de treinamento, ela vai na força bruta, vai fazendo lá. Ela vai anotando. Ela vai começar a observar padrões do que funciona e do que não funciona na vida dela. E ela mesma vai chegar numa metodologia de treino, às vezes, que funciona para ela. É lógico, ela vai gastar tempo nisso. Quando a gente pega um treinador ou pega uma metodologia pronta, a gente está tentando economizar esse tempo de descobrir o que funciona e o que não funciona, baseado no laço de treinamento do histórico de outras pessoas, da média da população, da média do que já foi feito, daquela experiência, a gente poder aproveitar e economizar tempo. Mas, mesmo assim, a gente tem que sempre fazer um ajuste individual, porque o que importa é comparar você com você mesmo, com o seu eu do passado. Para você comparar você com o seu eu do passado, você precisa de dados. Para você ter dados, você tem que anotar. Então, fazendo uma recapitulação básica aqui nesse vídeo, a gente tem 2 tipos de treino: o treino fácil e o treino difícil, cada um com suas vantagens e desvantagens. Considerando, como eu disse, a coisa principal desse vídeo, que os resultados são proporcionais à quantidade de volume acumulado ao longo do ano, tanto faz o treino fácil ou o treino difícil. Você vai escolher de acordo com aquilo que você achar que combina mais com você. Eu acredito que a maioria das pessoas vai se beneficiar de um treino fácil, porque ele é fácil. Porque ele vai dar mais adesão, ele vai dar então vai acabar dando mais volume e assim mais resultado. E para a gente conseguir implementar um treino fácil, a gente tem 3 passos básicos. O primeiro é fazer um teste de condicionamento para entender qual que é o seu atual nível de condicionamento. O segundo passo é fazer um programa de treino específico para você, de acordo com o seu nível de condicionamento, de acordo com o seu contexto. E o terceiro passo é um diário de treino, onde você vai anotar ali tudo que você está fazendo a cada treino, para a gente poder ter dados e assim comparar você com o seu eu do passado e com isso ir otimizando o seu treino. Se você gostou desse vídeo, se você quer começar a fazer o treino fácil, uma coisa que você já pode começar amanhã: pare antes da falha. Comece a parar antes da falha. Você sabe que você consegue fazer, sei lá, você vai fazer um exercício que você sabe fazer, que você consegue fazer 3 séries de 10 repetições. Então, sabe o que você faz? Faz 4 séries de 8, por exemplo. Você vai acumular 32 repetições com aquela mesma carga, ao invés de 30, e vai estar treinando ali um pouquinho longe da falha. Já é
uma coisa, ou você pode usar fatores facilitadores. Como eu citei no vídeo, um fator facilitador é a técnica das meias séries. Você diminui a sua série pela metade, o número de repetições pela metade, e dobra o número de séries. E aí, você pode até dar um descanso menor, porque você está se desgastando menos. Então, seria, ao invés de fazer 3 séries de 10 com 50 quilos, por exemplo, você faz 6 séries de 5. São coisas que você já pode começar a fazer no seu próximo treino, para você começar a sentir a diferença do treino fácil. Um treino que desgasta menos você, um treino que tem menor custo de recuperação. E se você, então, gostou desse vídeo, considere curtir, considere se inscrever no canal. Considere compartilhar com aquele amigo seu que você acha que pode se beneficiar entendendo um pouco mais do treino fácil. E se você sentir que é o momento, aqui na descrição eu vou deixar o projeto Protocolo Soviético, que ele é todo baseado na lógica do treino fácil. Seja para performance, seja para hipertrofia, seja treinando em casa ou na academia, de acordo com o contexto e objetivo de cada um, todos baseados nessa metodologia, nesse pensamento, nessa lógica do treino fácil. Então é isso aí. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Tamo junto e até a próxima.